Olá, eu sou Sky Kunde e esse é o terceiro vídeo da série onde eu comparo as evidências de que o homem esteve na Lua com as evidências da ressurreição de Jesus. E caso você não tenha assistido aos dois primeiros vídeos, eu peço que você faça isso para que você tenha um entendimento melhor da questão, ok? E nesse terceiro e último vídeo da série, eu vou analisar mais um conjunto de evidências, tanto para o homem na Lua quanto para a ressurreição. Vamos lá! E quando eu falo em evidências históricas, me refiro à coerência de todos os eventos que nos trazem uma narrativa harmoniosa e verossímil que conta como o ser humano chegou até a Lua. Desde os foguetes V2 alemães, a captura do engenheiro alemão Wernher von Braun, que talvez tenha sido o maior responsável pelo sucesso do programa espacial americano, os primeiros foguetes enviados ao espaço, os primeiros seres vivos enviados ao espaço, os primeiros satélites, as sondas enviadas à Lua, tanto por americanos quanto por russos, todos os programas de exploração e testes, os primeiros humanos no espaço e, enfim, o envio de homens à Lua. Agora, falando especificamente dos preparativos para enviar o homem à Lua, temos os programas Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter, as primeiras missões Pioneer, os programas tripulados Mercury e Gemini, todos esses programas e projetos com várias missões, e por fim, o programa Apollo com as suas 17 missões. Isso tudo muito bem documentado. Não há buracos, não há atalhos, não tem pontas soltas. Tanto é assim que há biografias e livros enormes, documentários extensos e filmes bem produzidos que são fartamente recheados com informações amplamente aceitas e registros oficiais. E aqui não se fala em teorias ou hipóteses, mas de acontecimentos muito bem registrados, com fontes fidedignas, fatos. Portanto, o envio de homens à Lua no final dos anos 60 é solidamente coerente com o desenvolvimento científico, tecnológico e com o desenrolar dos acontecimentos políticos e sociais da época. E muito menos viola qualquer lei natural bem conhecida ou qualquer teoria científica bem estabelecida. Ou seja, a assim chamada conquista da Lua é completamente consonante com a realidade. Bom, agora vamos ver as evidências históricas para a ressurreição de Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida que se você for alguém interessado no assunto, já deve saber que as controvérsias a respeito de quem Jesus foi, disse e fez são virtualmente infinitas. Eu levaria horas apenas para tentar resumir parte das hipóteses que foram levantadas para tentar explicar Jesus. E essas muitas controvérsias e discordâncias não são nada novas. Elas surgem logo após o início do cristianismo. Então tivemos os ebionitas, marcionitas, gnósticos, docetistas, adocionistas e por aí vai. Como se ninguém realmente soubesse, desde o início, quem foi, o que disse e o que fez Jesus. E se da vida de Jesus temos tão poucos elementos historicamente confiáveis, a coisa toda piora muito quando tentamos falar da sua pós-vida, isto é, da sua suposta ressurreição. Para começar, a crença de que o Messias seria morto de modo humilhante e seria ressuscitado após 3 dias não pode ser rastreada de modo seguro na literatura judaica pré-cristã. Faça um teste, peça para um cristão mostrar onde no Antigo Testamento é dito claramente que o Messias teria que morrer, ressuscitar, ir para o céu e então voltar milhares de anos no futuro para só então terminar o serviço. Possivelmente a resposta será baseada em passagens duvidosas, com interpretações muito controversas, como Isaías 53, Jonas 2:1 e Oséias 6:2. E não sou eu, um descrente, que diz isso.
Os judeus, que podemos dizer que são os donos do Antigo Testamento, contestam e refutam essas interpretações cristãs referentes ao Messias morto e ressuscitado. E fora essa total falta de clareza profética referente ao Messias que seria morto de modo humilhante e então ressuscitado, temos as muitas divergências, discrepâncias, contradições nos relatos da ressurreição que encontramos nos evangelhos. Eu já postei algumas delas aqui no canal, mas eu quero dar uma pincelada no problema usando o nosso escritor cristão mais antigo a relatar as aparições de Jesus, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Vejam o que Paulo diz no famoso capítulo 15. Pondo de modo resumido, Paulo diz que após a ressurreição, Jesus apareceu primeiramente para Cefas, no caso, Pedro. E aí já temos um problema, pois segundo os evangelhos, exceto Lucas, as primeiras pessoas a verem a Jesus ressurreto foram as mulheres. Sky, mas para os antigos judeus, o testemunho das mulheres não tinha credibilidade nenhuma. Que bom que você tocou no assunto. Esse é um argumento muito usado pelos cristãos fundamentalistas que eu quero mostrar como refutar agora. Primeiro, como fica muito bem detalhado no texto judeu, que eu vou deixar linkado na descrição, o testemunho feminino seria aceito em várias ocasiões. Segundo, a desqualificação do testemunho de uma mulher se daria no âmbito de um julgamento, em juízo, o que não foi o caso dos relatos das aparições às mulheres que vemos nos evangelhos. Até porque, segundo os evangelhos, os homens logo em seguida confirmaram o que as mulheres diziam. Então não faz sentido aplicar essa regra para tentar explicar a ausência de referências às mulheres em 1 Coríntios 15. Terceiro, como evidência extra bíblica de que o testemunho de mulheres seria aceito, temos os escritos do famoso historiador judeu da Palestina do século I, Flávio Joséfo. Ele se baseou apenas no testemunho de mulheres para narrar os momentos finais da resistência judaica em Gamala e em Massada. Aliás, na própria Bíblia, vemos o testemunho de uma mulher a favor de Jesus sendo aceito de pronto pelos samaritanos, uma espécie de judeu. Porém, mesmo que fosse o caso das mulheres realmente não terem qualquer credibilidade, Paulo continuaria errado, pois, segundo o Evangelho de Lucas, os primeiros homens a verem Jesus após a ressurreição foram 2 discípulos anônimos no caminho para Emaús. Mas talvez Paulo esteja certo e os evangelhos errados? Ou ainda, o que é muito possível, ninguém esteja certo nessa bagunça toda? Paulo também diz que Jesus foi visto pelos 12, o que parece ser uma clara referência aos 12 apóstolos originais escolhidos por Jesus, o que incluiria Judas, o traidor. Mas isso não seria possível, já que, como bem sabemos, Judas se suicidou antes mesmo de Jesus ter sido executado, o que sugere que Paulo não conhecia a história da traição e muito menos o suicídio do traidor. Alguém pode argumentar que Paulo está incluindo Matias entre os 12, mas Matias só foi escolhido para integrar os 12 após a ascensão de Jesus. Aliás, em Atos nós vemos a relação dos 11 apóstolos remanescentes após a ascensão e antes da escolha de Matias. E para fechar com essa bagunça que são os relatos das aparições de Jesus após a sua suposta ressurreição, eu quero apontar algo sobre o qual já falei algumas vezes aqui no canal. Perceba que em 1 Coríntios 15, Paulo não faz nenhuma diferenciação do modo como Jesus apareceu aos outros discípulos do modo como Jesus apareceu para ele mesmo. E como bem sabemos, segundo diz a Bíblia, Paulo apenas viu uma luz e ouviu uma voz que ele interpretou como sendo a de Jesus. Vai saber, né? Vai que era Satanás disfarçado. Portanto, é muito plausível suspeitar que os primeiros relatos das aparições de Jesus tenham origem em alguma experiência mística, alguma alucinação auditiva ou visionária. Talvez algo muito semelhante a alguns relatos de pessoas que acabaram de perder um ente querido. Diante de tudo isso, fica mais do que evidente que a segurança histórica para a ressurreição de Jesus é inexistente, e é por isso mesmo que não a encontramos nos livros de história, enquanto podemos encontrar facilmente a conquista da Lua. E sim, o ser humano voltará à Lua em breve e para ficar, e os vestígios das missões Apolo estarão lá como testemunhos para gerações futuras. Agora, sabe quem não vai voltar mesmo? Pois é.
E para encerrar a imagem ao vivo da reação de um cristão fundamentalista que acabou de assistir a essa série de vídeos. Então é isso, fico por aqui. Eu espero o seu apoio pro canal. Até a próxima. Tchau!